Oi, você tem o hábito de reclamar? Ouvir alguém reclamando é muito desagradável, não é? Tenho certeza que todos concordam com isso. Todos nós precisamos desabafar, né? Passamos por momentos difíceis, de dificuldades, e o desabafar faz parte da nossa vida. Para isso, nós temos os ombros e os ouvidos amigos e os profissionais que nos ajudam a lidar com essas dificuldades emocionais que a gente passa. A reclamação é completamente diferente do desabafo. A reclamação, ela torna-se um vício na vida da gente. Algumas pessoas dizem que reclamar é bom porque você descarrega energia, você tira de dentro do seu coração aquele peso. Mas não é verdade. A própria ciência, ela prova que o ato de você reclamar, você causa danos para o cérebro. Porque você vai criando um mecanismo, uma energia negativa. E isso vai gerar para você futuramente problemas de saúde físico. Né? A reclamação, ela gera estresse. Quando você fica reclamando o tempo todo, você acaba ficando estressado com aquilo. Então, quando alguém chega e derrama um caminhão de reclamação, de negatividade, de fofoca, de reclamação das coisas da vida, isso atrapalha a gente, isso causa estresse. Sem contar a energia ruim que vai se formando tanto em volta de quem faz a reclamação, como de quem está ouvindo. Isso aí é a nossa psicosfera, e a gente precisa lembrar que a gente recebe do universo aquilo que a gente doa. Então, se a gente está doando negatividade, a gente vai receber isso, essa energia da mesma forma, né? O que vai, volta de alguma maneira. Mas é comum todos nós reclamarmos, né? Isso aí faz parte do ser humano e todo mundo tá sujeito a isso. Nós estamos em evolução, em aprendizado, em crescimento. O que a gente não pode deixar é que a reclamação nos domine, que a lamúria seja algo constante na nossa vida. Muitas pessoas já começam o dia reclamando. Se você fala, bom dia, aí a pessoa responde, ai, dormi mal, nossa, tô mal, tô que estranha. Ou então, se você fala, ei, como vai? A pessoa responde, levando, né? Fazer o quê? Olha que coisa desagradável. E tem gente que reclama de tudo. Reclama dos políticos, reclama que o café tá quente, tá doce ou tá frio, que a comida tá salgada ou tá insossa. Reclama dos familiares, reclama do marido que só quer ver futebol, da esposa que não quer cuidar da casa, que só fica na rede social. Reclama do presidente que não trabalha. Reclama dos filhos, reclama o tempo inteiro. Qualquer assunto que você coloque é motivo para se gerar uma reclamação por parte dessa pessoa. Isso já virou um vício, né? A pessoa nem percebe, mas é um vício dela. E como que é desagradável você ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo? Reclamar significa clamar 2 vezes. A gente não clama a Deus, então é uma coisa boa. E se a gente clama ou por alguma coisa ruim, né? Reclama do filho que está dando trabalho. Então você reclama, clama e você vai buscando mais isso para você. Reclamar é clamar 2 vezes. É você pedir, você clamar para aquele assunto ruim, ele venha mais vezes até você. Então, reclamar é péssimo. Tem um Salmo 42, no item 7, diz assim: reclamar é como estar em uma areia movediça. Quanto mais reclamamos, mais afundamos. Um abismo chama outro abismo. Assim, quando reclamamos, vivenciamos o que está ruim o tempo todo. E isso não trará soluções e muito menos nos acalenta a angústia. Então, a reclamação é como se fosse um imã. A gente fica atraindo. Tudo que a gente reclama que é uma coisa negativa, você acaba atraindo de volta para você.
Então, se a gente passa o tempo todo com a energia negativa, dando muito mais valor às dores e às dificuldades, né? Colocando em evidência os problemas que você tem o tempo todo, você vai se manter numa baixa frequência. Tem que lembrar que nós somos energia. Então, à nossa volta existe um magnetismo. E quando a gente reclama, a gente mantém essa energia baixa. E nós ficamos como vítimas do mundo, criando a nossa psicosfera, que é uma psicosfera negativa. A nossa psicosfera a gente pode chamar também de meio ambiente espiritual. Da mesma forma que nós precisamos cuidar do meio ambiente para que todos os seres vivos, né, vivam bem, em harmonia, a gente precisa também cuidar do nosso meio ambiente espiritual, porque isso vai influenciar na nossa vida. Para que a gente viva também em paz e harmonia, esse meio ambiente espiritual, ele tem que estar saudável. Então, reclamações e pensamentos negativos não vai fazer com que esse meio ambiente ele fique saudável. Né? Energia negativa não é ambiente saudável para a gente. Então, nós precisamos nos manter longe dos pensamentos e sentimentos negativos, porque eles são maléficos. Sem contar que ninguém suporta ficar muito tempo perto de uma pessoa que tem o hábito de reclamar o tempo todo. Isso é prejudicial. Compara com uma pessoa que você conheça, que seja alegre, risonha, gosta de contar piada, faz elogios, né? Tá sempre brincando. Olha que quando você tá perto dela, olha que energia boa, né? A gente sente a vibração positiva. Ao contrário, quando a gente está perto de alguém que fica reclamando o tempo todo, é horrível. A gente já fica logo sem paciência, querendo sair, querendo mudar de assunto, porque a gente não aguenta. Nós já temos as nossas dores, precisamos lidar com elas, né? Nossas preocupações. E você ter que conviver com alguém que reclama o tempo todo, que fica, né, só falando de coisa ruim, ninguém suporta. A gente precisa ser feliz, dar risada, brincar com a vida, brincar com as coisas da vida para que as coisas fiquem mais leves, né? Não podemos ficar nos fazendo de vítimas e de coitadinhos o tempo todo. E a gente precisa estar consciente de que nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo que nós passamos é fruto da nossa colheita. A gente pode não achar a justificativa agora, né? Não tem explicação para alguma coisa que a gente está passando, mas pode ter certeza. O nosso Pai misericordioso, ele sempre nos dá novas oportunidades. Mas em algum lugar aí na nossa caminhada, houve esse erro, houve um tropeço e a gente está só colhendo o fruto daquilo que nós plantamos. Mas nosso Pai, ele sempre nos ajuda, sempre. Ele nos dá novas oportunidades, ele nos sustenta. E a gente precisa fazer com que criemos uma psicosfera positiva para que a gente possa criar uma harmonia física, espiritual e mental. Nós precisamos vencer esse coitadinho que existe dentro de cada um de nós. A gente não pode deixar esse coitadinho prevalecer. Todos nós temos esse coitadinho aí. Mas a gente não pode deixar acontecer. E aproveitar as novas oportunidades. Olhar para o lado e ver quanta dor, quanta injustiça, quanta maldade, quanta miséria, quanta dificuldade os nossos irmãos passam. Quanta violência existe, né, no mundo. Olha quantas guerras, quanto sofrimento. E aí, se a gente parar e olhar para a gente vai perceber que nós temos conforto material. Às vezes a gente nem precisa trabalhar para sobreviver, porque tem, né, alguém que nos concede isso. A gente tem uma família, a gente tem alimento, né? Tem informação, tem tanta coisa, e mesmo assim reclama que a vida está ruim.
mas não parou para olhar lá aquele coitado, aquela família que está morando debaixo da ponte, quantas dores esses pais devem estar passando, né? O desespero daquele pai, daquela mãe que está sem meios para sustentar filhos pequenos, né? O sofrimento de uma mãe que está com um filho, sei lá, muito doente, né, alguém da família amado. E a dor é grande. Então, a gente precisa parar de ser egoísta e ficar deixando esse coitadinho falar mais alto do que a gente. Precisamos usar a nossa fé raciocinada, estudar, entender e acreditar na misericórdia do nosso Pai. Na maioria das vezes, a gente não está faltando muita coisa na nossa vida. É mais pelo hábito de reclamar mesmo. E quando a gente reclama, tira a nossa paz. A gente não tem sossego, a gente fica com aquele aperto no coração, né? Com aquela angústia, aquela coisa ruim o tempo todo. E para isso, precisamos de quê, gente? Trabalho. Praticar amor e caridade. Sem amor e caridade, nós não vamos a lugar nenhum. Nós estamos fadados a aprender isso. Em qualquer momento da nossa vida, nós vamos ter que começar, de alguma maneira, a praticar o amor e a caridade. Então, nós precisamos praticar o autoconhecimento. Porque quando você conhece você mesmo, você identifica a sua dificuldade, você se torna consciente dela, você passa a se vigiar. E você passa a fazer um trabalho oposto a ela. Então, autoconhecimento, estudo e disciplina são fundamentais para o nosso crescimento. E a gente precisa muito de trabalhar para a gente não perder essa oportunidade dessa jornada que a gente tem agora. Nós recebemos esse dom de Deus, então nós precisamos usá-lo de forma positiva, ou perder o nosso tempo aí esperando que alguma coisa milagrosa aconteça. A gente não está fazendo nada, milagre para quem merece, né? Tem um médico brasileiro, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, ele chama Roberto Chiniachik, não sei se é assim que pronuncia. Ele é psiquiatra e ele fala o seguinte: o sábio agradece sempre, o pobre de espírito só reclama. Reclamar é fácil e simples. A diferença está em agir. Vida é movimento. Ação é trabalho. Trabalho é você praticar amor, caridade e autoconhecimento. É você não dar espaço para que esse coitadinho prevaleça. É você não dar espaço na sua mente para que pensamentos negativos te dominem. Então, precisamos transformar a nossa reclamação em gratidão. Gratidão por poder abrir os olhos toda manhã e contemplar as maravilhas que Deus nos proporciona. Gratidão pelas dores e dificuldades que cada um de nós passamos, porque são essas dores, é através delas que nós vamos crescer, nós vamos aprender e evoluir. Gratidão pela nossa saúde, pela nossa família, por não nos faltar conforto material. Gratidão por ouvir, por enxergar, por respirar. Respirar é uma coisa tão simples, é um ato tão mecânico, né? Tão automático, que ninguém percebe. Você só vai dar valor a ele quando você tiver algum probleminha, né, no pulmão ou algum lugar relacionado e você tiver dificuldade de receber esse ar que a gente respira e que nos sustenta. Quando nós decidimos mudar, a ajuda sempre vem, sempre vem. Nós temos grandes exemplos de pessoas, né, que tiveram dificuldades, que tinham dores, tinham muitos problemas e não se fizeram de coitadinhos e fizeram um trabalho de amor, doação e caridade maravilhoso. Um é o Chico. O Chico tem que ser o primeiro, né? O Chico, desde muito novinho, ele teve problemas nos pulmões. Logo depois, ele teve problemas nos olhos, né, que causou a cegueira, se não me engano, de uma das vistas. Depois, ele teve insuficiência cardíaca, que dava a ele muitas dores.
Aliás, ele tinha angina. E nem por isso ele se fez de coitadinho ou parou de trabalhar. Ele começou a trabalhar com espiritualidade aos 17 anos e nunca parou um dia. Ele trabalhava incessantemente. Nós temos o Jerônimo Mendonça. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre ele, é só ler o livro O Gigante Deitado. O Jerônimo, ele era paralítico, não movia nem o pescoço, ele era cego e ele tinha artrite reumatoide, o que trazia a ele muitas dores pelo corpo. E ele sempre encontrava mãos amigas que o transportavam pelo Brasil inteiro e ele fazia palestras. E conta, né, que ele era uma pessoa super alegre, de bom humor, sempre fazendo piada. E um dia ele foi numa palestra do Divaldo Franco e na saída ele virou para o Divaldo e falou: pois é, Divaldo, você que faz a palestra e eu que saio nos braços do povo, porque ele tinha que ser carregado, o tempo todo ele era carregado, né? Nós temos Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, as duas franzinas. Madre Teresa tinha malária e um problema cardíaco. A Irmã Dulce, ela tinha efisema pulmonar. E elas trabalharam a vida inteira, aqueles 2 toquinhos de gente, porque elas eram muito franzinas. Nunca desistiram de dar amor ao próximo, de trabalhar, de buscar, de ajudar sempre. Nós temos o Betinho. Betinho era hemofílico e ele adquiriu AIDS em uma das transfusões de sangue que ele tinha que fazer, né, como tratamento da doença dele. E Betinho fez um trabalho lindo também. Nenhum deles vestiu a camisa de coitadinho. Nenhum deles colocou os problemas e as dores que eles tinham acima da vontade que eles tinham de trabalhar e praticar o bem e ajudar as pessoas. Nenhum deles deixou de transformar a dor em caridade, em energia boa, em positividade. Então, o que a gente precisa sempre fazer? Pedir ajuda. E como que a gente vai pedir ajuda para a gente vencer essa dificuldade que a gente tem? Através da prece. Toda vez que nós pedimos ajuda, a ajuda chega. Sempre. Então, façam as preces. Peçam ajuda. Identifique a dificuldade que você tem e peça ajuda. Você vai receber. Se mantenha vigilante o tempo todo, observando o seu comportamento perante aquele vício que você identificou. Presta atenção no ambiente que você frequenta, nas músicas que você ouve, nos livros que você lê, no tempo que você passa na rede social, passando o dedo ali na tela, né? E olhando a vida dos outros, nas notícias, nos canais de televisão que você assiste. Tudo isso vai te influenciar de uma forma negativa ou positiva. Lembra-se da psicosfera, que é o nosso meio ambiente espiritual. Então, vigie as suas palavras. Se você gosta de fazer fofoca, para com isso. Não ouça a fofoca dos outros também. Isso é péssimo, isso não ajuda ninguém a chegar a lugar nenhum. Criticar, apontar dedo, não ajuda ninguém. Então, selecione as coisas que você quer para a sua vida. Na vida, existe injustiça, mas não existe injustiçados. Tudo que nós recebemos tem uma razão em algum momento da nossa caminhada. Então, a gente precisa trabalhar a aceitação, a resignação e gratidão. Praticar a gratidão o tempo todo. E eu queria ler um pedacinho de um trecho de um livro que se chama Rotina. Ele foi psicografado por José Tadeu pelo Espírito de Lázaro. Presta atenção. Se um dia o seu coração for atacado pelo pessimismo e corroído pelas fraquezas do teu próprio espírito, tenha fé e confiança para que Deus, então,
compadeça-se de tua alma, renovando tua mente e teu coração, livrando-te desses pensamentos e sentimentos inúteis, malévolos, imprestáveis, conquistando assim uma vida de mais saúde, paz, harmonia e prosperidade.